E para encerrar a programação do primeiro dia da International Conference on Technologies, Health and Education, convidamos o mediador da mesa redonda, Tecnologia e Design no Desenvolvimento de Recursos Inteligentes de Apoio à EAD, Telesaúde e Gestão em Saúde, o coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação da UnaSUS UFMA, mestre Dilson Rabelo Júnior. Dilson Rabelo Júnior é graduado em Sistemas de Informação pela Universidade Selma, pós-graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela UFMA, pós-graduado em Análise de Processos pelo Instituto de Gestão da Tecnologia da Informação e mestre em Ciência da Computação pela UFMA. Atualmente é supervisor da equipe de inovação da UnaSUS UFMA, desenvolvendo aplicativos com foco para web, dispositivos móveis e jogos eletrônicos. Boa tarde a todos. Nesse momento, eu chamo o Caio Almeida. Ele é o chefe da inovação da Fellow Consultoria para a sua palestra. Caio Almeida é doutor em Design pela Universidade Federal do Paraná e é membro da Comissão de Estudo Especial de Ergonomia da Interação Humano-Sistema. Boa tarde, pessoal. Quero começar agradecendo à comissão por ter me convidado, tanto para poder representar o design aqui, numa área que é tão nobre quanto a educação, e quanto por ter a oportunidade de ver pessoas tão queridas como a Luciane Fadel, que é uma pesquisadora que traz temas super contemporâneos e que desde sempre eu fui fã dela. Então, muito obrigado a todos. Momento chat aqui. Bom, o colega fez uma apresentação minha, mas eu vou fazer uma apresentação um pouco mais coloquial. Quem que é o Caio? O Caio é um designer industrial de formação e que começou a trabalhar com a experiência do usuário há 12 anos atrás. Trabalhando no mercado e também tendo uma vida acadêmica paralela. Então, hoje sou professor de mestrado profissional e atuo ativamente no mercado. E aí, por que vir aqui para a educação? Porque de um tempo para cá, fomos chamados para fazer muita coisa de AD. E é isso que eu queria dividir com vocês. Mas, ao contrário do que muita gente espera, que o designer traga apresentações bonitas, seja o melhor PowerPoint, eu tentei subverter isso. Eu não trouxe PowerPoint. Porque eu não quero que vocês pensem em design como um produto final, e sim o designer como uma estratégia, como uma maneira de pensar e como um processo para se chegar até uma inovação. Então, por isso que eu optei por desfocar daqui e focar no que a gente tem para contar. Tá? Então, por esse repertório de design digital, já pude atender empresas como Google, Amazon, PayPal, Uber, e aí a gente vai aprendendo muito como que as pessoas estão consumindo e, sobretudo, como elas estão se comportando, ou melhor, como elas estão mudando o comportamento a partir desses artefatos, a partir desses aplicativos, desses serviços. E aí o EAD bate na nossa porta e fala, poxa, como que a gente pode fazer para poder melhorar a experiência do nosso aluno? Como que a gente pode fazer para poder gerar um engajamento melhor? Então, vim aqui para falar sobre UX, User Experience, e inovação. Então, como estamos na educação, vamos ser um pouco didáticos. Primeiro, experiência do usuário, o que é? É nada mais, nada menos que pegar a experiência em que as pessoas têm a partir do uso de um serviço ou de um produto e tentar melhorar, mas usar isso como uma estratégia para poder favorecer aprendizado, para poder favorecer mediar a interação entre pessoas, para que as pessoas consigam atingir seus objetivos. Claro que é um conceito muito mais amplo, estou resumindo aqui nesse escopo. Quando a gente fala em inovação, é o quê? É a gente pegar os meios que a gente tem, adicionar algum elemento novo ou alguns parâmetros novos, ou então remodelá-los, e depois que a gente faz essa alteração, a gente vai de fora parametrizar, mensurar
e ver se aquilo vai virar uma inovação. Eu não posso querer dizer que eu cheguei, mexi rapidamente em alguma coisa e que aquilo ali é uma inovação sem ter esse fator tempo. Então, esse é o fator que vai dizer se de fato eu estou ou não estou inovando. Bom, e quando a gente fala no contexto de EAD, tenho 2 itens a falar. O primeiro deles é que tive a oportunidade de trabalhar com transatlânticos da educação aqui do Brasil, e isso me deixa muito feliz por estar vendo como que cada um está se movimentando com relação às práticas de ensino. Mas também pude aprender muito, como, por exemplo, com o contexto político. Não vou aqui levantar bandeira de ninguém, pelo amor de Deus. Mas ouvi de fontes diferentes que o EAD ele tem o boom. Por quê? Porque o Brasil precisava ter algo mensurável na educação para poder abater a dívida externa. E aí por isso que começou esse boom desenfreado. E pegou muita gente de surpresa, porque muita gente ainda tinha aquele modelo positivista, aquele modelo presencial, onde o professor é o detentor de toda a informação e está passando ali para os alunos, e não tem uma troca, não tem um colaborativismo. E isso acabou sendo um pouco transposto para o meio digital à distância. E aí pegou muita gente de calça curta. Gente que hoje tem um contexto completamente digital, interativo e dinâmico, e que vai com o aspiracional e chega lá, é quebrado com os 2 pés. Bom, vou começar a contar um pouco do que a gente aprendeu nesse tempo de estudos com EAD. Primeira coisa, público. Quando a gente começou a pesquisar quem era o pessoal que consumia EAD aqui no Brasil, a gente se deparou com 2 públicos e é uma dicotomia muito grande. Temos mulheres por volta de 35 a 45 anos, mulheres que têm uma condição financeira um pouco limitada e que elas passaram muito tempo para poder investir na educação superior. Por que isso? Porque elas tiveram outras prioridades antes, que era o trabalhar para poder botar comida na casa, o poder procriar, ter o filho, e só depois poder usar o EAD como uma chancela para ter um aumento de salário. Em contrapartida, a gente tem o jovem que é da geração Z, que ele já nasce nessa época completamente digital, é aquela pessoa que consome todos os aplicativos e que espera demais do que as plataformas de aprendizado poderiam dar para ele. Mas não é o que ele encontra lá. Então, como que a gente pode conciliar esses 2 núcleos quase que antagônicos dentro de uma única plataforma? Então, a gente foi entender dessas pessoas quais eram as expectativas. Então, a gente começou a usar várias técnicas de coleta de dados. Usamos coleta qualitativa, quantitativa. Fizemos entrevistas, diários de uso, fizemos análises quantitativas, seja a partir de análise de KPIs, seja a partir de métricas, ou a partir dos dados que eram falados em pesquisas quantitativas à base de survey online. A gente fez um mapeamento de jornadas, enfim, a gente tentou dar todo um arcabouço para que os clientes possam entender quem são essas pessoas e ver quais são as estratégias que a gente pode fazer. E aí a gente entendeu que existe um momento de pesquisa, de qual instituição, qual curso, muita gente não sabe nem qual curso que vai fazer, vai ver depoimento de quem fez os cursos, quem conseguiu ou não conseguiu ter uma empregabilidade, depois tem um momento de tomada de decisão, tem um momento de compra, tem um pós-compra, que aí é toda uma jornada, é um momento inicial de envolvimento do curso, um momento que ou ele se engaja ou ele dá o churn. Dar o churn nada mais é que abandonar o serviço. E aí a gente foi entender o que faz com que essa pessoa se engaje ou não no sistema de aprendizado EAD. E aí a gente teve alguns achados. O primeiro deles é sobre o engajamento. Então, veja só, essas pessoas entram e dão de cara com uma pilha de PDFs,
dão de cara com aulas que são extremamente engessadas e cartesianas. E um grande detalhe, eles não têm tempo para ficar se dedicando tanto. Então a mãe lá tem que trabalhar os 2 turnos, o terceiro turno é em casa, que tem que ter, enfim, cuidar da casa, aí tem que estudar ou fazer outras atividades também. Então esse foi um dos grandes calos que a gente achou. Outro calo, o jovem lá da geração Z, ele só usa o smartphone, porque às vezes ele não tem nem dinheiro para comprar um notebook, ou vai até alguns locais para poder usar o computador. E qual que é o EAD que está preparado para o smartphone? Considerando que hoje a gente está numa era em que é mobile first, onde as pessoas estão consumindo tudo pelo celular. E não é paradoxal se eu estou falando em tecnologia, em ser digital, em inovação, em aprendizado, e não estou preparado para o mobile? Bom, temos também uma baixa interação entre os alunos. Então, veja, o aluno mal tem interação com aquele professor cartesiano e também não tem interação entre os outros. As interações não são promovidas por meio da instituição, são sempre periféricas. E aí, quando é periférico, o tema acaba sendo um pouco direcionado para outras coisas que não necessariamente para promover uma aprendizagem colaborativa. Então, olha aí o que a gente não está perdendo de oportunidade, né? Então, a gente começou a identificar pontos como esses que eu estou trazendo para vocês e tentou trabalhar alguns aspectos de melhoria. Bom, como eu falei no início, sou designer. Então, em alguns momentos, a gente não consegue atingir ou dar uma solução. Então, a gente pluga pessoas de outras ciências para que a gente possa, a partir de uma visão holística e multidisciplinar, propor algo mais fundamentado. E foi isso que a gente fez. A gente plugou gente de pedagogia, de educação, mas sempre com essa veia um pouco mais contemporânea. E aí a gente começou a trabalhar desde a venda, com o e-commerce, muito similar aos e-commerces em que se trabalham hoje em dia. A gente tentou trabalhar a captação de leads, e aí não pensar no lead como aquela empresa que fica querendo, compre meu curso. Não, muito pelo contrário. Subverter isso para ser uma marca educadora, assim como o Harvard faz, e tentar mostrar para aquele lead que nós somos uma referência de conteúdo. Bom, também a gente propôs planos de estudos mais customizados, ou seja, a pessoa vai, fala qual que é o tempo que ela quer, quais os objetivos dela, e a partir daquilo ali o sistema dava um plano de estudos dentro daquele limite, onde ela pudesse ser mais eficaz no que ela for assistir e nas atividades que ela tem que fazer. Assim como o professor terminou de falar, a gente tentou trabalhar também com elementos de cinema para poder trabalhar storytelling e promover uma passagem de conteúdo um pouco mais contemporânea. Tentamos abolir ao máximo os PDFs e tentar trazer um material mais interativo. Claro que abolir 100% não é fora da realidade atualmente, mas a gente tentou ao máximo abolir. A gente tentou trabalhar elementos de gamificação para poder gerar engajamento, e isso acho que a Fadel pode falar muito bem sobre isso. E, por fim, a gente tentou trazer aulas a partir de todos esses elementos mais contemporâneos, onde tanto aquela mulher mãe que está voltando agora para a educação, quanto o jovem que está começando agora, que tem um aspiracional gigante, possam se sentir motivados para poder ficar cada vez mais dentro de uma plataforma de educação. Bom, foram feitos alguns projetos e a gente está agora na fase de implementação para que a gente possa parametrizar o quão sucesso foi, se isso se configura como inovação ou não, assim como eu falei no início, né? Precisamos do fator tempo para poder mensurar isso. Então, de um modo geral, essa é a minha experiência enquanto designer.
não focando apenas no produto, mas pensando enquanto estratégia e tentando dar soluções holísticas na área de AD. Muito obrigado a todos.